E aí, galera? Tudo bem com vocês? De volta para mais um LivroCast. Ibo Podcast. Que mergulha fundo nos melhores livros. E hoje a gente vai desvendar o segredo de um clássico da liderança. É isso aí. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Para me acompanhar nessa jornada épica, Nicole, expert em liderança. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Nicole, me diz uma coisa. O que chamou a atenção logo de cara nesse livro? Tem alguma sacada que você acha que a galera precisa saber? Tipo assim, de cara. Sabe, o que me fisgou de primeira foi como Carnegie coloca a ênfase na inspiração. Tipo, ao invés da gente simplesmente sair mandando, né? Ele até cita o Peter Drucker. Aquele guru da administração, né? Isso. O Drucker dizia que muitos gestores, sem querer, acabam complicando o trabalho das pessoas. É mesmo. Complicando. Mas como assim? Muitas vezes a gente cai na armadilha de tratar os colaboradores como robôs, sabe? Ah, entendi. Só dando ordens, controlando tudo, sem espaço para criatividade, para iniciativa, e sem levar em conta as necessidades de cada um. Nossa, eu já trabalhei num lugar assim, era só faça isso, faça aquilo. E a motivação ia lá para baixo. Total. E é aí que o Carnegie traz a ideia da amizade como base da liderança. Amizade? Sério? Achei que ia ser carisma, sei lá, super inteligente. Essas coisas ajudam, claro. Mas o segredo é se conectar de verdade com as pessoas, sabe? Enxergar o melhor nelas. E isso significa dar um elogio sincero, entender as motivações e construir confiança. Tipo a história do Harry e da Teresa, né? Sim. Era super bonzinho, deixava a equipe fazer tudo e ela só na bronca. Exato. Nenhum dos dois estilos funcionava de verdade. Falta a conexão humana, sabe? Falta a amizade. E você? Que tipo de líder você se considera? Me identifico mais com o Harry. Gosto de dar liberdade pra galera. Mas pensando bem, talvez precise de um equilíbrio, né? Com certeza. Ser líder é encontrar esse equilíbrio entre firmeza e flexibilidade, entre autonomia e suporte. Falando em entender as necessidades dos outros, tem um conceito no livro que é genial, a regra de platina. Ah, a versão 2.0 da regra de ouro. Tratar os outros como eles querem ser tratados, não como a gente gostaria. Perfeito. É como um quebra-cabeça. Cada pessoa é única. É verdade. Tem suas preferências, seu jeito de trabalhar. Lembra da Linda e da assistente dela? Lembro? Ela delegava tudo de qualquer jeito e depois reclamava. Exato. Ela não entendia o que a assistente precisava para ter sucesso. É como dar um presente que a pessoa odeia. A intenção é boa, mas... Pois é. Para ser um líder de verdade, a gente precisa ir além, entender as necessidades da equipe. Só assim a gente inspira, motiva e tira o melhor de cada um. E por falar em motivação, o Carnegie vai além do salário, né? Verdade. Ele fala de 5 fatores-chave. Reconhecimento, orgulho do trabalho, tratamento justo Oportunidade de expressar ideias. e, claro, oportunidade de crescer. Sim. É. E ele usa histórias reais para ilustrar, É mesmo? como a do Warren, que se sentia só um número na empresa. Mesmo com bom salário, né? Isso. Falta reconhecimento, sabe? A chance de mostrar o talento. E ele acabou pedindo demissão, né? Mesmo tendo tudo do lado material. A gente precisa ir além do dinheiro. E você? O que te falta? No trabalho ou na vida? Boa pergunta. Às vezes sinto falta de poder expressar mais minhas ideias. Entendi. Colocar a criatividade em prática. Ter mais autonomia. E falando em autonomia, você viu o que o Carnegie fala sobre delegar tarefas? Muita gente faz errado. Ou ficam controlando tudo, ou simplesmente jogam as tarefas sem dar orientação. É um caos. Total. E o Carnegie dá um passo a passo, né? Para delegar com planejamento, comunicação clara. E principalmente com suporte. Dá o suporte que a pessoa precisa para ter sucesso. Exato. Delegar bem é como dar as ferramentas certas para um artista. E por falar em artista, o Carnegie quebra uns mitos sobre criatividade. Ele diz que não precisamos inventar a roda para sermos criativos. Interessante. Mas então como a gente pode ser mais criativo no dia a dia? Ele fala da importância de observar, adaptar ideias que já existem. Ah, entendi. E ele dá um exemplo ótimo no livro. A história do Stan, um gerente que se inspirou num posto de troca de óleo rápida. Que história é essa? Os caminhões da empresa perdiam horas na concessionária para trocar o óleo. Nossa! E aí o Stan pensou, e se a gente fizesse isso num porto rápido? Genial. Economiza tempo e dinheiro. Exato. A criatividade está em todo lugar, a gente só precisa abrir os olhos e a mente. O Carnegie nos incentiva a questionar, a experimentar, sair da caixa. E principalmente a não ter medo de errar. Com certeza. Afinal, errar faz parte do processo, né? Na criatividade e na liderança. O importante é aprender com o erro e seguir em frente. Isso, com sabedoria, gentileza e vontade de fazer a diferença. Essa é a mensagem do Carnegie. Ser um líder que inspira, que transforma, que deixa um legado. Que mensagem poderosa. Liderança é sobre construir pontes, não muros, né? Exatamente. É sobre ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas.
E com isso, a gente fecha a primeira parte do nosso mergulho em Dale Carnegie. Mas calma, tem muito mais. É isso aí. Fiquem ligados porque ainda tem muita coisa boa pela frente. E aí, pessoal? De volta para mais um LivroCast. Mergulhando mais fundo em como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso aí. Na primeira parte, a gente viu que a amizade é a base para uma liderança de sucesso, né? É verdade. Entender a equipe, usar a regra de platina, tudo para construir relações fortes. Mas ser um bom líder também é saber evitar as ciladas, né? É verdade. Quais são esses erros que a gente precisa evitar? Um bem comum é usar o cargo para impor respeito, como se o cargo já te fizesse ser respeitado. Tipo, eu sou chefe, obedeçam. Eu não quero postura. Pois é. Respeito de verdade se conquista com atitude, com competência. Com gentileza, humildade. Exatamente. E tratando bem as pessoas. Outro erro. Quebrar promessas. É. Se prometeu, cumpra. Quebrar promessa é perder a credibilidade na hora. Sem confiança, como liderar, né? Impossível, ninguém te leva a sério. E tem outro erro que o Carnegie destaca. Levar tudo pro lado pessoal. Manter o profissionalismo, sabe? Não deixar as emoções dominarem. Porque quando alguém erra e a gente desconta na pessoa, em vez de corrigir o erro. Isso, a gente precisa separar as coisas, ser profissional, lidar com as situações com a cabeça fria. E lembrar que cada um é único, né? Com suas motivações, seus desafios. Totalmente. Usar a mesma tática para todo mundo é como tentar encaixar peças quadradas em buracos redondos. E aí, em vez de uma equipe unida, só tem gente frustrada. Exatamente. E sabe o que mais desanima? O quê? Um líder que não reconhece o trabalho da equipe. Tipo, roubar o crédito pelas conquistas da galera. Que feio. Péssimo. O Carnegie fala da importância de elogiar, reconhecer o esforço de cada um e celebrar as vitórias juntos. E quando alguém erra, a gente corrige com respeito sem humilhar. Exatamente. Disciplina tem que ser aprendizado, não punição. Falando em aprendizado, o Carnegie alerta para um réu grave bloquear as oportunidades de crescimento da equipe. Isso. O líder tem que incentivar o desenvolvimento, dar espaço para novas ideias, desafiar a equipe a ir além. Dar autonomia para as pessoas, né? Isso. Em vez de ficar microgerenciando cada passo. Confiar na equipe, deixar eles brilharem. Quando a gente delega bem, com clareza e confiança. A gente cria um ambiente positivo. As pessoas se sentem motivadas, valorizadas. Prontas para dar o seu melhor. Mas e quando tem aquela pessoa negativa, que reclama de tudo, joga um balde de água fria em qualquer ideia? Lidar com gente negativa é um desafio. Mas o Carnegie dá dicas para não deixar o pessimismo tomar conta. Como a gente faz? Sem perder a cabeça. Primeiro, entender a raiz do problema. O que está por trás da negatividade. Será que a pessoa está sobrecarregada? Frustrada? E Se sentindo desvalorizada? pode ser. Às vezes a pessoa só precisa de atenção, de alguém que escute, que entenda. Entender a causa ajuda a gente a saber como agir, né? Com certeza. O Carnegie ensina a ter paciência e persistência. E muito tato. Não dá para mudar ninguém na marra, né? Exato. É preciso calma, diálogo e respeito. E principalmente, dá o exemplo. Se a gente quer uma equipe positiva, a gente tem que ser positivo. Liderança é inspirar, contagiar as pessoas com a nossa energia. E quando a gente consegue criar esse ambiente positivo, de confiança, de respeito, O negativismo se dissolve naturalmente. E a equipe fica mais unida, mais produtiva, mais feliz, pronta para qualquer desafio. E quando a gente precisa tomar medidas disciplinares mais sérias, Essa parte é delicada, né? Mas o Carnegie traz uma abordagem mais humana. A disciplina afirmativa. disciplina afirmativa, como funciona? Em vez de focar na punição, a gente foca no compromisso. O colaborador precisa saber as regras, as consequências. Tipo um contrato, com direitos e deveres. E esse compromisso precisa ser reforçado sempre, com conversas e feedbacks. E se a pessoa continuar errando? Aí, medidas mais drásticas podem ser necessárias, como a demissão. Mas a ideia é que a disciplina seja sempre aprendizado, né? Sim. Tanto para o colaborador quanto para o líder. A gente quer que ele cresça, aprenda com os erros. Exatamente. E nesse processo, a gente também evolui como líder, né? É verdade, a gente aprende a lidar com os desafios, a se comunicar melhor, a ser mais justo. E mais humano. Liderar é cuidar, é ajudar as pessoas a florescerem. Que bonito! E com isso a gente termina a segunda parte do nosso mergulho em Dale Carnegie. Mas calma, ainda tem mais. De volta ao LivroCast, para finalizar nosso mergulho em como fazer amigos e influenciar pessoas. E a Nicole, nossa experta em liderança, continua com a gente. Oi, pessoal! Animados para desvendar os segredos dos grandes líderes. Com certeza, hoje a gente vai descobrir como construir um legado positivo, né? Isso aí.
e como dar aquele gás na carreira. O Carnegie passou anos estudando os grandes líderes da história. Será que ele descobriu a fórmula mágica do sucesso? Fórmula mágica não tem, né? Mas o Carnegie identificou algumas qualidades, atitudes que fazem a diferença. E o legal é que a gente pode cultivar essas qualidades, né? Não precisa nascer líder para se tornar um. Exatamente. A gente aprende, desenvolve e aprimora. A liderança é uma jornada. Me conta o que te deixa mais curioso sobre esses líderes. Eu sempre quis saber o que move essas pessoas. O que as leva a realizar grandes coisas, sabe? Deixar uma marca positiva no mundo. O Carnegie fala muito da importância dos valores, da ética. Ser honesto, íntegro. Isso, ter um caráter exemplar. E liderar pelo exemplo, né? Com certeza. Não adianta só falar, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. A coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz é fundamental, né? Para construir confiança, inspirar as pessoas. Total. E a comunicação também é super importante. Saber se expressar bem, com clareza. E saber ouvir. Ouvir de verdade, com atenção. Entender o que a equipe precisa, a perspectiva de cada um. Criar um espaço de diálogo, sabe? Aberto, respeitoso. Onde todo mundo pode compartilhar ideias e opiniões. Exato. E os grandes líderes também sabem resolver problemas. Porque Não é fácil, né? Eles encaram os desafios de frente. Usam a criatividade, a inteligência e o trabalho na equipe para encontrar soluções. E também celebram os conquistas, né? Reconhecem o esforço da equipe, criam um ambiente positivo. Comemorar as vitórias juntos dá mais força para a equipe. E E tem mais uma coisa que eu acho essencial. o quê? Paixão. Paixão. Os grandes líderes têm uma visão, um propósito que os move. E essa paixão contagia todo mundo. A equipe, os clientes. O mundo. E é isso que o Carnegie nos ensina, né? Uhum. A construir um legado, fazer a diferença na vida das pessoas. Deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. E ele mostra que a liderança não é um dom, é uma escolha. Uma jornada de aprendizado. Que exige esforço, dedicação, Mas que vale a pena. totalmente. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Um livro cheio de dicas para quem quer melhorar a comunicação, a liderança e construir relações mais positivas. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa. E que se inspirem para colocar os ensinamentos do Carnegie em prática. Até a próxima! Valeu, galera!